Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa série. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. E especificamente hoje nós vamos começar a entrar na seara das técnicas, a forma específica de investir. Você já sabe que todas essas técnicas eu descobri e utilizo. Não que eu descobri como autor, eu descobri para mim, uma descoberta ao longo do tempo, e entre outras descobertas que eu fiz, as que eu mais me interessei, aquelas que eram mais alinhadas com a minha filosofia de investimento, eu coloquei aqui nesse site gratuitamente para você. E eu falo especificamente com detalhes sobre cada uma delas. Esta aqui, especificamente hoje, permite ganhar muito investindo pouco. É uma técnica, em primeiro lugar, muito eficiente. Em segundo lugar, ela é uma técnica democrática que permite que todas as pessoas possam entrar nela, inclusive aquelas que têm pouco dinheiro. Quem tem muito dinheiro vai se beneficiar da estratégia, vai ser muito bom, e quem tem pouco dinheiro também vai se beneficiar dessa técnica. Ela permite que qualquer pessoa, fazendo um aporte mensal baixo, ganhe dinheiro. Isso é muito importante. Você vai entender à medida que nós vamos avançando. Eu não sei se consigo terminar isso hoje, porque eu quero entrar em detalhes com você em cada uma dessas partes. Outra coisa que é muito importante nessa técnica é que você pode programar ela. Ela não se baseia em cotação e você não precisa olhar o mercado todos os dias. Você olha uma vez, você entende, você faz a escolha da ação e pode programar. Nem mesmo precisa fazer o aporte mensal, porque você pode programar para que isso aconteça automaticamente. Vamos entender um pouco essa estratégia. Fique atento. Se você não assistiu os primeiros vídeos dessa série, ele é muito importante. Veja, provavelmente aqui embaixo, em algum lugar desse vídeo, vai ter um link para você seguir a sequência correta, a sequência correta dessa série de vídeos. Ela tem uma sequência e se você fizer, você está fazendo um curso completo de investimentos, com a base dos investimentos e as técnicas que eu mesmo apliquei ao longo do tempo. E entre muitas técnicas, somente aquelas que eu escolhi a dedo e as que eu utilizo particularmente, que tenho tido resultado, está aqui para você. E eu já te falei no início como investir seu dinheiro e por que investir não é o que a maioria das pessoas pensam ser. Você viu que pode ficar rico com os investimentos por meio de um plano simples de seguir. Isso nós falamos nos primeiros vídeos. É muito importante que você veja. E agora eu vou te falar especificamente de como investir pouco dinheiro. Isso ocorre porque eu sempre sou abordado, eu recebo muitos e-mails, às vezes na rua também, pessoas que me perguntam como investir meu dinheiro. Alguns até são mais específicos, questionam como investir pouco dinheiro. E alguns ainda mais específicos, como eu invisto R$ 100, é só o que eu tenho. Ótimo. Nós sabemos que algumas pessoas têm bastante dinheiro, outras nem tanto. E foi por isso que eu resolvi revelar a minha estratégia pessoal, uma delas na verdade, para investir pouco dinheiro. Volto a dizer que embora ela sirva para quem tem bastante, ela serve também para quem tem bastante dinheiro. É claro que o foco aqui é a pessoa que tem R$ 100. Mas se você pode fazer aporte de 10 mil mensais, ótimo, vai ser a mesma coisa, a mesma estratégia. E vai funcionar para você também. Esta estratégia cai como uma luva para quem quer investir apenas R$ 100 por mês e ficar rico. Acredite nisso. Vamos continuar. Nós vamos usar uma estratégia conhecida no mercado como buy and hold, ou seja, é o jeito Warren Buffett de investir. Você deve estar me questionando agora, afinal, como eu invisto pouco dinheiro? Vamos usar o buy and hold como estratégia aqui. Perceba que à medida que nós vamos falando, permita-se ir até o final. Permita que você entenda qual é a metodologia. Você sabe que é buy and hold, é comprar e manter, ou seja, você já deve ter ouvido falar que o Warren Buffett não fica olhando cotação, comprando e vendendo todos os dias. Ele compra como acionista de uma empresa. Você quer se manter naquela empresa. Você vai tirar os lucros daquela empresa. É como se você fosse um cara que tivesse uma fazenda. Existem dois tipos. Uma de gado de corte, ou seja, todos os dias, todos os meses,
aquela dono de fazenda de gado de corte, ele precisa sacrificar o seu patrimônio para ganhar dinheiro. Enquanto numa outra fazenda, em que a pessoa tira o leite da vaca, ele não sacrifica em nenhum momento, muito pelo contrário. Ele tira da vaca o leite e acrescenta o seu patrimônio. Cada vez mais que a vaca tem filhote, aquele filhote vai crescendo, e se ela se tornar uma vaca, também pode ser uma vaca leiteira, e à medida que o tempo passa, o patrimônio dele aumenta. Essa é a metodologia Warren Buffett de investir. É não ser dono de gado de corte, é ser dono de vaca leiteira. É isso que nós vamos trabalhar aqui. Eu tenho outras técnicas e outros jeitos de investir também. À medida que você vai adquirindo mais dinheiro, você pode trabalhar várias técnicas. Observe essa aqui até o fim e entenda com o meu jeito. Porque o que nós vamos falar aqui, necessariamente nós vamos ter que falar em acumular patrimônio. E não vender patrimônio ou sacrificar seu patrimônio. Entenda o que é patrimônio. Patrimônio é aquilo que se poupa em valor. Observe a palavra valor, que ela é muito importante. E isso é aquilo que se poupa em valor sem prazo para se desfazer. É diferente de fazer trade. Ou seja, no trade, nós usamos um capital que reservamos ao risco, e é com ele, eu falei isso anteriormente, e é com ele que giramos, ou seja, nós operamos para ganhar dinheiro na variação de preço. No buy and hold, nós buscamos acumular valor. Lembra-se do exemplo que eu acabei de dar há pouco tempo, de gado de corte e vaca leiteira. Nós queremos acumular valor. Nós queremos aumentar patrimônio e tirar dinheiro do patrimônio sem sacrificá-lo. Ao contrário, até aumentando esse patrimônio, reinvestindo e buscando os juros compostos que isso me proporciona. Porque no trade nós giramos, nós operamos o preço. O preço é a chave para o trade. O ponto-chave para o sucesso em como investir pouco dinheiro, ou muito até, é que para quem quer acumular valor, pouco importa o preço. Se nós vamos pensar em patrimônio, pouco importa o preço. Preço é importante para trade e para operar a variação de preço. Para girar patrimônio. Aqui agora, nesta estratégia, nós não queremos girar patrimônio. Nós queremos pensar em valor, em acumular valor. A maioria dos investidores, analistas, isso é um problema, eu vou te falar agora desse problema muito sério. E eu sei o quanto é difícil você sair disso, é uma coisa que colocaram na sua cabeça. A maioria dos investidores, analistas, professores, comentaristas financeiros não sabem distinguir isso e fazem uma confusão tremenda sobre o assunto. Ao contrário de fazer trade, não é necessariamente vender para ter lucro. As pessoas têm essa ideia. Isso é incutido na sua cabeça, a ideia de que é preciso vender, é preciso olhar a cotação, variação de preço, compra na baixa, não sei o que. Não precisa. E nós vamos te ensinar isso aqui. Aqui nós não estamos interessados em lucrar com a variação do preço. Não é trade. O que queremos é acumular patrimônio, avaliar e ficar com o investimento enquanto tiver valor. E obter renda com ele. Buy and hold é o melhor investimento no longo prazo para quem realmente quer ficar rico. Na verdade, nem mesmo devemos pensar em prazo aqui. A questão é, tem ou não tem valor? Gera renda? Então eu fico. É essa metodologia que você tem que utilizar. É isso que nós estamos fazendo agora. Talvez o que confunde as pessoas é que o preço ele acompanha o valor do seu patrimônio com o tempo. Isso é muito interessante. No mercado imobiliário, isso ocorre com muito mais consistência. No acionário, isto também ocorre. Mas ele ocorre com bastante volatilidade no curto prazo. Às vezes até com um pouco de pânico. No fim, o preço acompanha o crescimento em valor do patrimônio em qualquer tipo de mercado. E aí vai uma dica. Se você acumula patrimônio em valor, presta atenção, e se por alguma razão ele perdeu o valor, você deve sair o quanto antes. Nós estamos falando em acumular, ou seja, nós estamos pensando em valor. E nós temos que observar apenas se esse investimento continua tendo valor. No curto prazo, acabei de falar, muitas coisas podem acontecer. Eu sei que acontece. No mercado acionário isso acontece com muita frequência. É só você pegar um gráfico intraday
Depois você vai ver uma loucura. Depois você pega um gráfico diário também, você vai ver uma certa loucura. Mas à medida que você pega um gráfico semanal, mensal, você começa a entender um pouco mais do que eu estou falando. Que são gráficos de longo prazo. E você vai vendo que toda aquela volatilidade, aquele sobe e desce frenético, louco, eles tendem a sumir com prazos mais longos. E isso é muito complicado. E se a empresa que você investe tem valor, o preço, embora aconteça alguma volatilidade, ele vai acompanhar. E nós vamos mostrar isso daqui a pouco. Se a empresa continua tendo valor, fica. Mas se ela perder o valor, não importa em que preço. Lembra-se, nós não estamos interessados em preço. Eu vou te dar um exemplo. Se um imóvel, um bom imóvel está gerando renda, e eu também tenho meus investimentos em imóveis, e eles me geram renda, se ele tem boa localização, asfalto, segurança, etc. Mas construir uma favela ao lado, amigo, perdeu o valor. Você tem que sair já, imediatamente, não importa o valor. Não importa que preço, porque o valor foi perdido. Um exemplo 2, uma empresa que você possui ações, ela está para decretar falência, ou os donos foram envolvidos em sonegação, falcatrua, etc. A empresa vai falir. Perdeu o valor, saia no preço em que se encontra. Esquece isso, esquece o preço. Você pode até me questionar, mas eu vou ter prejuízo se eu sair em determinado preço. Preste atenção, o valor que a empresa possuía, ela não existe mais. O valor que você viu um pouco tempo atrás, ele já não existe. Então o preço ele vai desabar junto, isso é normal. Você tem que sair enquanto é tempo e pôr seu dinheiro em algum outro investimento de valor. Ficar é que é ruim para você nesse caso. Isso vale para imóveis, ações de boas empresas, títulos do governo, qualquer investimento. O que importa é o valor e não o preço. Fique enquanto tiver valor e saia se não tiver mais. É uma coisa simples de entender. Mas não é fácil de aplicar e eu sei muito bem disso. Você tem que ficar o máximo que puder em bons investimentos. E mais capital você vai acumular. Quanto mais o tempo passa, menos custos, menos impostos e maiores serão os efeitos dos juros compostos. Especialmente para quem quer saber como investir pouco dinheiro, especialmente para estes, no começo você vai ver que os lucros e a renda gerada são quase imperceptíveis. Mas com o tempo e com um pouco de paciência, logo você vai ver a mágica que os juros compostos podem fazer. Se você observar no gráfico abaixo, e nós vamos mostrar isso agora, no começo nós não temos quase nada, mas logo em seguida nós temos uma explosão do valor poupado no tempo, com a tendência de aumentos exponenciais cada vez mais. Como a maioria não tem paciência, essa aqui é a verdade, elas nunca conseguem ver essa mágica. Observe o gráfico. Esse gráfico é do livro do site do jornal o Globo, uma publicação do Mário Halfer. Você vai ver que este gráfico é interessantíssimo. Ele, até um certo tempo, é quase nada. Entre um e outro, a diferença é mínima. Mas, quando o efeito dos juros compostos passa a atuar mais freneticamente, mais intensamente, eu tenho uma explosão nos preços. Os juros sobre juros segue uma função exponencial. No início, os valores crescem lentamente. Depois de um longo tempo, dinheiro atrai dinheiro e o montante aumenta de forma explosiva. Essa é a mágica dos juros compostos. Eu sei que o ser humano tem um entendimento de trade. Ele pensa como trade. E a sua cabeça só vê o preço. Todo mundo só fala em preço. Compre por X, venda por Y. Não é isso que você já ouviu? Quando os preços estão refletindo o valor, te mandam sair. Então você sai de um bom investimento que já está com alto valor e também com alto preço para um investimento ruim, de baixo valor, iludido pelo preço baixo. Você entendeu o que eu quis dizer?
Você compra um determinado preço, algo de muito valor, uma boa empresa que está com preço mais abaixo. E a empresa aumenta cada vez mais o seu valor, cada vez mais lucros. Os preços, em algum momento, eles vão acompanhar esse valor. As pessoas vão chegar lá. O preço vai chegar lá. Ele vai acompanhar. E esse investimento torna-se mais caro. É claro, o preço subiu. E você vê outras oportunidades de preço baixo, mas não necessariamente são empresas de valor. Você é iludido pelo preço baixo. Eu espero que você não se importe. O que eu digo para você, que não se importe muito com que outras pessoas. Mas se você tem pouco dinheiro, invista como Warren Buffett. Ou seja, sem noticiários, sem pânico, longe da manada e do histerismo da Bolsa de Valores. Esse é o verdadeiro jeito Warren Buffett de investir. É ter as suas próprias conclusões e as suas ideias, ser sócio de boas empresas com lucros consistentes e ter renda do seu patrimônio acumulado. Às vezes, boatos acontecem e o preço cai. Eu sei disso. E esse preço se afasta do valor, ou seja, o preço varia, mas o valor continua. A empresa continua tendo valor. É como você. Você pode ser uma ótima pessoa, mas outras pessoas entendam você como um valor, você como uma empresa, como um valor. Você tem o seu valor, não tem? Mas as pessoas têm uma ideia sobre você. Ou seja, eu estou comparando com os preços. Então isso vai subir, às vezes vão descer. Às vezes as pessoas vão ter conclusões sobre você. Não necessariamente vai refletir exatamente o valor, mas no longo prazo. À medida que você dá oportunidade para as pessoas de te conhecerem, a conclusão que as pessoas têm a teu respeito se aproxima muito do teu valor verdadeiro. E é isso que acontece no nosso mercado. Veja esse gráfico de lucro versus cotação. Neste gráfico é uma comparação do lucro versus cotação anual. Nós vemos que o preço, a cotação, ela acompanha o valor, que nesse caso está representado apenas pelo lucro da Ambev no longo prazo. No curto prazo, tudo pode acontecer e por diversas vezes eles se afastam entre si. Você pode ver isso claramente nesse gráfico. Mas no fim, eles tendem a convergir. Por isso, nós acreditamos no longo prazo e em focar em valor, não em preços. Como então uma pessoa que entendeu o que eu acabei de falar, você entendeu os conceitos de patrimônio, de valor de uma empresa e entendeu que neste caso os preços são insignificantes. Nós estamos em busca de valor. Então, a partir de R$ 100, como é que uma pessoa consegue investir na Bolsa de Valores e ser sócio de grandes empresas? E aqui vai uma dica muito importante de como investir pouco dinheiro na Bolsa de Valores. Lembro que isso vale para quem tem muito também. Eu estou apenas criando uma metodologia, te mostrando um método de que pessoas, mesmo com valores mais baixos, elas podem investir. Se você quer investir pouco dinheiro em ações ou mesmo muito dinheiro, insisto, para que invista em ações de boas empresas e como primeiro critério de escolha das melhores empresas para investir na Bolsa de Valores, insisto, para que invista em ações de boas empresas e como primeiro critério de escolha das melhores empresas para investir na Bolsa de Valores é ver se elas têm um lucro consistente. Este é o primeiro dos grandes critérios para você investir como buy and hold e para você que tem valores acima de R$ 100 mensais. Você vai ver agora um exemplo disso logo abaixo. Se você observar esse gráfico, eu tenho um gráfico do balanço dessa empresa e você vai ver aqui nesta coluna, a coluna de lucros. Nesta coluna você vê como as coisas acontecem. Observe a coluna acima para o lucro líquido, ou seja, veja que a margem líquida, que é esta aqui, e o ROI, o retorno sobre os investimentos, isso mostra por que você ganhará como sócio, ou seja, sendo buy and hold de empresas com lucro consistente. Isto é o começo de tudo. Você vai ver que é assim que nós ficamos ricos. Com o tempo, as nossas cotas, as cotas que você tem, elas vão valer mais. Observe o lucro dessa empresa.
ao longo do tempo, ao longo dos anos. Se você mantivesse a mesma cota, esta cota que você tem da empresa, comprar ação é ter uma parte da empresa. Comprar uma ação é ter uma parte da empresa. E este pequeno pedaço que você tem, se a empresa tem lucros consistentes que aumentam ao longo do tempo, este pedaço que você tem vai valer mais. Preste atenção. Com o tempo, as nossas cotas valem mais. Com o tempo, entram mais dividendos, lucros aumentaram. Mais dividendos, mais juros. Com ele, nós vamos comprar mais ações, que por sua vez vai dar mais dividendos. Você não tem mais, você adquiriu umas cotas. Mesmo que ela mantenha o mesmo dividendo, você agora tem mais cotas. Você vende, você compra mais, você tem mais, você ganha mais. E os lucros são maiores dessas empresas que nos dão mais dividendos. E agora você tem mais cotas. E nós recebemos proporcionalmente cada vez mais. Este é o efeito da paciência e dos juros compostos. É o dinheiro agora trabalhando arduamente a nosso favor. Eu vou repetir, é assim que ficamos ricos. Com o tempo, as nossas cotas valem mais, entram mais dividendos e juros. Com ele, nós compramos mais ações, ou seja, mais cotas, nós teremos mais cotas, que por sua vez, mais cotas nos dá mais dividendos. Os lucros dessa empresa são cada vez maiores. Então elas nos dão cada vez mais dividendos em cima de mais cotas. E agora nós temos mais cotas e recebemos proporcionalmente cada vez mais. É este o efeito da paciência dos juros compostos. Dinheiro trabalhando arduamente a nosso favor. Nós vamos fazer um resumo da seguinte forma. Número 1. Como trade, nós operamos o preço e a volatilidade. Como sócio, nós acumulamos patrimônio e valor e vivemos de renda. O de cima, como trade, nós somos, como comparativo, donos de gados de corte e nós sacrificamos então o nosso patrimônio para ter renda. Como sócio, muito pelo contrário, nós somos donos de vaca leiteira que produzem mais leite, que produzem mais outras vacas, elas procriam, tem mais vaca, eu tenho mais leite e eu vou cada vez mais aproveitando da mágica dos juros compostos, vivendo cada vez mais dessa mesma renda, essa renda, como você viu no gráfico acima, que aumenta exponencialmente ao longo do tempo. Só ter paciência. Eu não desprezo a primeira opção, eu não desprezo a opção de trade, muito pelo contrário. Inclusive na sequência desses vídeos, você vai ver forma que nós operamos o preço. É claro que eu tenho o meu método especial e eu vou te explicar isso de um jeito muito especial, tranquilo, que é a nossa filosofia e eficaz nas páginas seguintes desse site e nesse vídeo, se você ler ou se você ver essa série de vídeos. Nesta metodologia, por enquanto, eu estou te mostrando como investir pouco dinheiro, como Warren Buffett, com buy and hold. Com R$100 mensais, você começa a investir da mesma forma que os ricos, sendo sócio de boas empresas na Bolsa de Valores, com mais patrimônio e mais renda quanto mais o tempo passa. Eu vou ficar por aqui. Esta é como eu te falei, é um curso completo. É praticamente um curso completo. E eu vou te falar agora como é que pensa um buy and hold. Porque eu sei que é difícil você sair de uma forma, de um jeito de pensar, ou seja, inclusive que nós somos massacrados todos os dias com informações, na maioria das vezes erradas, de pessoas que pensam de outra forma, e eu estou te dando uma oportunidade, um outro jeito de fazer, um outro jeito de investir, que você escolhe. Nós vamos falar de várias formas. Eu vou continuar nesta série, no próximo vídeo, sobre o estilo, como é que é o buy and hold, como é que isso funciona. Nós vamos detalhar a estratégia, nós vamos detalhar essa estratégia no primeiro passo. Nós vamos te falar como é a metodologia. Eu estou te explicando essa metodologia, tem um vídeo aqui, tem um monte de coisa. Se você quiser ver sozinho, entra no site agora e vê. Se você está só acompanhando esta série de vídeos, aguarde esse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante. E dá uma olhada aqui no seu e-mail, provavelmente o YouTube manda para o seu e-mail, manda para algum lugar dizendo que o novo vídeo saiu. Ou você pode vir a qualquer momento no e-mail e dar uma olhada no YouTube e dar uma olhada na playlist. Ele está numa sequência correta para você seguir
E aí eu vou te falar de como é, aquilo que eu falei no começo, como é que funciona essa aplicação automática. É muito interessante. Você não precisa. Você tem um trabalho inicial uma vez e depois acabou. Você programa tudo e é só esperar a mágica dos juros compostos. Um grande abraço. Tem muito mais pra gente ver aqui. Eu quero que você continue comigo. É um trabalho sério, é um trabalho que eu estou fazendo com você, porque eu passei por uma situação difícil. Eu não sabia investir. Eu sofria com meus investimentos. Eu sei o quanto os meus olhos olhavam aquela tela piscando todos os dias. Era uma loucura para mim. E eu descobri, eu estou te passando isso para você. Eu quero que você nos ajude, entenda o nosso trabalho. Se você quiser divulgar, inclusive, faça isso. Você ajuda você e a outras pessoas também a chegar nesse trabalho, que é gratuito, você não precisa pagar nada aqui, nada, absolutamente nada, para receber esse material. E só para concluir, todo o nosso trabalho é algo testado, não tem nada que eu criei agora. É algo que eu testei ao longo dos anos que eu tenho de investimento. E eu escolhi algumas metodologias, eu aprendi muita coisa. Você viu nos outros vídeos quanta coisa eu fiz, quantos cursos, quantos livros, um monte de coisa que eu fiz. Eu já quebrei conta, uma loucura. E eu descobri, são todas as formas que eu utilizo hoje que me deixam tranquilo. O importante aqui é a filosofia de investir tranquilamente. Por isso tudo isso que eu estou fazendo aqui. Você vai entender ao longo do tempo. Um abraço e até o próximo vídeo.